Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. E aí, pessoal, esse é o módulo 2 da aula 2 do curso de Segurança em Desenvolvimento de Software, e a gente vai falar do ataque número 2 do OWASP, que é o quebra de autenticação, que evidentemente atende ao nosso item 2.1.2 da ementa. Tá? Bom, para a gente falar sobre o ataque quebra de autenticação, a gente precisa explicar o que é autenticação num sistema. E basicamente a autenticação é a forma como você garante que o usuário é quem ele diz ser. Então, um usuário entra no seu sistema, ele usa uma forma de identificação. Identificação é como o usuário é referenciado pelo seu sistema, é uma chave primária, é uma informação única do usuário que você usa para referenciar aquele usuário, né? Uma informação única do seu sistema que você usa para referenciar aquele usuário. Geralmente, na maior parte dos sistemas, é o login. É o que você chama de login, pode ser o e-mail, pode ser alguma outra informação desse tipo. A identificação do usuário também é algo que requer algum controle de segurança. Tá? O principal controle de segurança referente à identificação do usuário é que, lógico, essa identificação deve ser individual, ou seja, cada usuário deve ter uma identificação e não pode haver nenhuma hipótese de outro usuário ter a mesma identificação que outro, ou seja, não pode ter nenhuma hipótese de ter duplicidade de identificação por motivos óbvios, né? Se você tiver dois usuários com o mesmo login, o seu sistema não vai saber quem é quem ali naquele sistema. E embora isso pareça uma coisa fácil no primeiro momento, na verdade tem algum truquezinho aí, tá? Porque, por exemplo, isso tem que ser garantido, inclusive quando aquele usuário deixa de ser um usuário do sistema. Por exemplo, quando o funcionário da empresa é aposentado ou demite-se da empresa, enfim, quando ele sai da empresa, ele continua na base de dados para evitar que no futuro tenha um outro usuário com o mesmo login que ele. Por que isso é importante? Porque você quer evitar que existam duas pessoas referenciadas pelo mesmo login, pela mesma chave, mesmo separadas no tempo. Um caso clássico disso é quando você tem um usuário, sei lá, entrou o João da Silva na sua empresa, ele recebeu o e-mail ou o login J Silva. Aí beleza, ele trabalhou muitos anos na sua empresa, saiu da empresa, né, foi aposentado e coisa e tal, e saiu da empresa, não trabalha mais lá. Aí anos depois aparece um João da Silva e recebe de novo o login J Silva. Passam alguns anos e acontece um ataque feito pelo login J Silva. Qual dos dois que foi? Se você não tiver controle, você não tem como saber se foi o antigo que ganhou novamente acesso à rede, se foi o novo, e com isso você prejudica toda a parte de controle de acesso no sistema. Não apenas você perde a rastreabilidade, você não tem como saber qual dos dois que fez a ação, como você tem problemas com o controle de acesso também, porque é muito comum que aquele e-mail, quando entrou um usuário novo com o mesmo e-mail, ele ganhe os direitos que o usuário antigo já tinha. Então isso é um problema também. Esse requisito, no final das contas, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas é basicamente feito na forma da remoção de usuários lógica. O seu sistema tem uma grande tabela de usuários e quando o usuário deixa de ser usuário do sistema, ele nunca é removido fisicamente dessa tabela, ele é removido apenas logicamente da tabela, apenas marcado como não sendo mais um usuário ativo, e ali ele pode, se outra pessoa entrar e tentar usar o mesmo login, não vai conseguir, porque o usuário antigo ainda está lá. Mas isso é identificação. A identificação é mais simples. Só que além de você identificar o usuário, pedir o login dele, você tem que ter uma forma de garantir que aquele usuário é quem ele está dizendo que é. E só existem três formas de se fazer isso. A chamada autenticação conhecimento, autenticação posse ou autenticação biométrica. Autenticação conhecimento é algo que só o usuário sabe. Se só o usuário sabe determinada coisa e você pergunta isso para o usuário e o usuário responde aquela coisa que teoricamente só ele sabe, você sabe que ele é quem está dizendo que é. O que é isso? Em última análise, é a senha. A autenticação posse é quando o usuário é a única pessoa que tem algo
específico. Então você pede para o usuário, por exemplo, inserir o cartão dele, passar o cartão dele no leitor de cartão, ou inserir uma USB, alguma coisa do gênero. Como só aquele usuário tem aquele elemento, então ele consegue também se autenticar. Você tem certeza que ele é quem está dizendo ser. E por último, você pode fazer por reconhecimento de características físicas. A digital do dedo, reconhecimento facial, íris, face, enfim. Tem uma série de formas de fazer isso. Todas essas são formas de autenticação de usuário. A gente vai falar muito mais sobre autenticação lá na frente, quando a gente estiver falando de controles de segurança, a gente vai entrar a fundo nisso. Aqui eu vou dar só uma repassada rápida para a gente explicar o ataque em si, mas a gente vai falar muito mais sobre isso mais adiante. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a autenticação biométrica. Ela está sendo cada vez mais usada. Ela já foi algo muito caro no passado, mas a tendência tem sido o barateamento do custo e a melhoria da qualidade dos sensores. Então, cada vez ela está mais barata e mais fácil de usar. A mais comum delas é pela digital do dedo. É um problema, porque você chamar de autenticação digital, o pessoal entende como certificado digital e coisa e tal. Criou-se uma certa confusão dessas palavras, mas a digital do dedo é a mais simples, porém ela tem alguns problemas, como por exemplo, nem todas as pessoas do mundo têm digitais discerníveis. Quem trabalha com construção pesada, com concreto, com material abrasivo, tende a perder a digital do dedo. Tem também problemas genéticos, que a pessoa tem digital muito fraca, e finalmente tem pessoas que não têm as mãos, né? Então, assim, toda vez que você faz um sistema com a digital do dedo, você tem que considerar essas alternativas. Na verdade, isso acontece com todo o sistema biométrico, em última análise, porque sempre você pode ter pessoas que não são capazes de fazer aquela autenticação. Então, a digital do dedo é bastante usado. A facial também está crescendo bastante. O próprio Windows já tem nas versões mais recentes autenticação facial, por reconhecimento facial muito forte. As melhores que tem em termos de segurança são de retina e de íris, mas deve-se deixar claro o seguinte, que a autenticação biométrica ela é principalmente usada pela facilidade de uso, muito mais do que pela segurança. Em termos de segurança, tem vários casos de falsificação, de contorno dessas autenticações biométricas por aí. A questão é, a grande vantagem da autenticação biométrica é a praticidade. O usuário esquece a senha, ele perde o cartão, mas ele raramente perde o dedo, ele raramente esquece o olho. Então, a autenticação biométrica ela é muito útil quando você tem sistemas para o grande público, justamente devido a ser fácil do público usar. Não é tão mais segura que as outras autenticações. A gente vai falar sobre isso mais na parte de controles de segurança, que a gente vai falar sobre isso. Autenticação por posse, algo que só o usuário tem. E aí pode ser um monte de coisa, pode ser cartão, pode ser certificado digital, pode ser token. Enfim, tem uma grande variedade de itens que só aquele usuário pode ter. Então, a autenticação ela é feita por isso, mas geralmente a autenticação por posse ela é complementada por autenticação conhecimento ou digital. Por quê? Porque lembra, algo que só o usuário tem pode ser roubado do usuário. Então o cartão, por exemplo, é um caso clássico. O cartão do banco é algo que, em tese, só o usuário do banco tem aquele cartão, mas alguém pode roubar aquele cartão dele. Por isso que se conjuga isso com a senha na hora que você vai sacar dinheiro lá no seu banco. Os outros mecanismos todos têm essa mesma base. Nenhum deles aceita apenas a autenticação por posse. É muito raro esse tipo de coisa, né? E aqui também a gente vai falar muito sobre isso na parte de controles de segurança, porque tem aqueles cartões MyFair, que é usado para ônibus. Tem um monte de detalhes sobre autenticação posse que são muito interessantes também. Mas aqui, o que vai interessar para nós, para entender o ataque A2 do OWASP, é a autenticação por conhecimento, que é tipicamente a mais usada nos sistemas, que é a autenticação por senha. Ainda é a mais usada em, sei lá, 99,9% dos sistemas, a maior parte ainda usa isso. E o motivo é muito simples, é porque é algo extremamente fácil de ser implementado em um sistema, particularmente em um sistema web. Isso está mudando, tá? Você já tem vários sistemas web com autenticação por certificado digital por aí, por autenticação posse,
Ou seja, você tem que ter o certificado digital e mais a senha para entrar no sistema. Por exemplo, a maior parte dos sistemas de justiça eletrônica no Brasil usam isso. A Receita Federal Brasileira também usa isso. Tem que ter o certificado, o ECPF, para se autenticar no sistema. Mas a grande maioria dos sistemas ainda usa apenas a senha. E, detalhe, o ataque A2 serve para os dois casos. Tá? Pode ser qualquer tipo de autenticação, na verdade, até autenticação biométrica. Não é muito comum em sistemas web, mas em tese é possível. E qualquer um desses casos de autenticação pode-se ter o ataque A2. Porém, a gente vai exemplificar aqui, vamos explicar esse ataque com a senha, que é o mais comum, é o mais simples de entender, mas tenha em mente que os outros tipos de autenticação também podem ser atingidos por esse ataque, né? Uma primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que autenticação e controle de sessão são exatamente a mesma coisa. Num sistema web, você sempre tem essas duas coisas juntas. Quando você tem um site que tem autenticação, que tem usuário, fatalmente ele vai ter aquele token de sessão. Se você é programador, você já sabe como é que funciona isso. Você tem o ASP Session ID, tem o PHP ID, tem o JWT, enfim, você tem aquele token que é criado naquela sessão que serve justamente para identificar o usuário. E por que isso? Porque o protocolo HTTP, quando ele foi criado originalmente, ele não foi imaginado como um protocolo com sessão, um protocolo em que haveria identificação do usuário por várias requisições ao mesmo tempo. Então, essa questão do controle de sessão, do token de sessão, foi algo incluído depois, na época do Netscape Navigator, os primeiros navegadores lá atrás, quando o pessoal começou a usar a internet para coisas mais sérias. Está falando de 94, 95, e aí é que foi criado no Netscape esse negócio de cookie, de sessão e não sei o que lá. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, justamente para resolver o problema, porque originalmente o protocolo HTTP ele até previa uma forma de autenticação que era o seguinte: a cada requisição que você faz ao servidor, cada vez que você manda um GET ou um POST para o servidor, um HTTP request, você tinha que enviar as credenciais junto com esse request. Então, toda vez que você fosse puxar uma página, requerer uma página, enviar dado, você teria que digitar as credenciais cada vez que você fosse fazer isso. A primeira ideia que o pessoal teve para facilitar seria você fornecer suas credenciais para o navegador armazenaria aquelas credenciais nele, e toda vez que você chamasse uma página, ele enviaria automaticamente aquelas credenciais em cada requisição que o navegador, né, que o Chrome, ou Edge, ou enfim, Firefox, o navegador que você usar, cada vez que ele acessar o servidor, ele colocaria aquelas credenciais naquela requisição. Porque, repara, para o protocolo HTTP, cada requisição é isolada, ela não está ligada às demais, não, tá? Ela vai à requisição, volta à requisição, acabou o ciclo. Ele simplesmente não guarda nenhuma informação de sessão por default pelo protocolo HTTP. Então, eles começaram a fazer isso guardando no navegador as credenciais que o usuário digitava, mas isso é um risco, porque você começa a ter uma informação muito crítica, que é a credencial do usuário, e uma informação que não tem validade definida, ela vale para sempre, em tese. Se aquela credencial é válida, toda vez que você for usar, ela vai ser válida. Então, isso é um problema de segurança sério. E como é que isso foi melhorado? Justamente lá na época do Netscape, e serve até hoje todas as aplicações são assim, foi criado a ideia do token de sessão. Então, em tese, você se autentica num sistema, esse sistema, na primeira requisição que você faz a ele com a autenticação, ele vai retornar um token de sessão, que é aquele ID de sessão que, em tese, identifica aquele conjunto de requisições e respostas HTTP como vindo da mesma pessoa. E a partir daí, esse token de sessão ele pode ter uma validade definida, ele pode valer só por um tempo, ele tem uma série de limitações, de forma que é mais seguro armazenar isso do que armazenar as credenciais. Esse token de sessão, da forma que ele foi implementado de fato, nem é ligado diretamente no início às credenciais, embora a coisa mais importante do token de sessão seja a credencial de autenticação, seja a autenticação de usuário.
E a credencial aqui, tipicamente é login e senha, mas pode ser também a biométrica, cartão e etc. Veja, o token de sessão, ele, na maior parte das vezes, ele é gerado já no primeiro acesso do usuário ao servidor, ou seja, mesmo antes do usuário se autenticar, ele já recebe aquele token de sessão, e depois que ele se autentica, ele continua com o mesmo token de sessão, identificando aquele acesso do usuário ao servidor. Isso é uma coisa importante, inclusive, porque isso é um dos ataques que faz parte desse grupo do quebra de autenticação, que é justamente você capturar esse token de sessão antes da autenticação em si. Então, basicamente, o que é esse quebra de sessão do OWASP, o ataque A2? Ele, na verdade, pode ser dois grandes grupos de ataques, tá? Não é um ataque único, são dois grandes grupos de ataque. O primeiro é um conjunto de ataques que visa obter a credencial de autenticação do usuário, então identificar login e senha, identificar seja lá qual for o método de autenticação que aquele site usa, identificar essas informações por fragilidades na implementação disso. E um outro conjunto de vulnerabilidades que se refere a obter o token de sessão. Ou seja, se você tiver o token de sessão, é basicamente a mesma coisa que você obter a credencial, porque se você pegar aquele token de sessão e mandar uma requisição para o servidor com aquele token de sessão, o servidor vai achar que vem daquele usuário. O servidor não tem como saber que é de outro usuário. Ele não faz controle por IP, por nada, nenhum outro mecanismo. Ele faz o controle. Ele pode, em tese, fazer controle por IP, tá? Ele não faz nativamente o controle por IP. Numa aplicação você poderia incluir isso, mas tipicamente as aplicações não fazem isso porque também você forjar o IP é muito simples, né? Então, mas o ponto aqui é, na maior parte dos casos, se você roubar o token de sessão, você consegue mandar uma requisição como se fosse aquele usuário e o servidor vai responder como se fosse o usuário. Então, é basicamente o mesmo que você obter as credenciais do usuário, o login e a senha dele. Esse, então, é o A2 do OWASP de 2017, que também é o mesmo do 2013. Esses são os dois principais ataques, injeção e quebra de autenticação, não mudam, se não me engano, desde 2010 são os maiores. E, de novo, aqui também, da mesma forma que o injeção não é um ataque só, é um conjunto de ataques, aqui também não é um ataque só, é um conjunto de ataques, um conjunto de situações preocupantes, referentes tanto à autenticação do usuário quanto ao gerenciamento de sessão. E como são esses ataques de quebra de autenticação? Então, por exemplo, o primeiro deles, que é a possibilidade de algum atacante obter o acesso à credencial daquele usuário, é muito importante você ter uma série de características de segurança no seu sistema ao tratar da senha de autenticação. Tá? Então, por exemplo, a métrica da senha, que é o tamanho mínimo da senha, ela não pode ser uma senha muito pequena, ela deve requerer letras maiúsculas, minúsculas, dígitos, sinais, para dificultar a possibilidade de um atacante identificar essa senha por força bruta. Ela deve também evitar, tem uma lista de senhas ruins, que é recomendável você evitar essas senhas comuns e ruins. Lembra, o usuário ele é sempre muito preguiçoso na hora de escolher uma senha. Se você permitir que ele escolha a senha A, ele vai escolher a senha A. E isso é uma coisa que vai levar fragilidade ao sistema, porque, veja, quando o usuário escolhe mal uma senha, ele está deturpando o funcionamento do sistema. Não é uma questão do usuário se importar ou não. O fato é que o sistema não tem como saber se o usuário é quem ele está dizendo que é, se a senha for muito simples. Tipicamente, tamanho de senha, a gente vai falar mais sobre isso mais adiante, mas não é recomendado nada abaixo de 12 caracteres para aplicações internas ou 8 caracteres para aplicações externas. E tem um motivo para haver essa diferenciação, mas a gente vai falar mais adiante nisso daí, lá nos controles de segurança, explicar exatamente qual é a lógica desse tipo de tamanho, como que você escolhe isso. O fato é, se você num sistema bota uma senha muito pequena, não requer uma senha grande, não requer caracteres, não requer coisas mais complexas, o usuário vai usar uma senha pequena e o seu sistema vai sofrer do ataque A2. Vai ser possível alguém identificar essa senha por tentativa e erro. Tem uma lista que é lançada de tempos em tempos das senhas mais usadas,
e tipicamente password ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 são as mais usadas, e isso é uma coisa terrível, realmente você não pode aceitar essas senhas muito simples, né? E outras coisas importantes, é crucial que o seu sistema bloqueie por tentativas erradas, ou seja, se o usuário ele errar a senha dele 3 vezes, a conta dele deve ser bloqueada, no mínimo por um período de tempo grande. Então, ele errou 3 vezes, por exemplo, você bloqueia por 2 horas a senha, a conta dele, já é uma solução razoável. O ideal, em termos de segurança, é você bloquear até o usuário entrar em contato com o seu suporte e pedir para desbloquear. O problema disso é que costuma ser caro esse tipo de coisa para o mecanismo de suporte. Então, muitas empresas optam por apenas fazer o bloqueio temporário por coisa de 1 hora ou 2 horas, e assim não precisa fazer o processo de desbloqueio, é só o usuário esperar 2 horas e vai ser desbloqueado. E por que você precisa bloquear a senha do usuário? Para evitar ataques de força bruta. Alguém pode construir um robozinho e ficar tentando todas as possibilidades de senha, uma em seguida da outra, até achar a senha correta. Isso é uma coisa extremamente simples de se fazer, existem scripts por aí que já fazem isso automaticamente, programinhas que já estão prontos para jogar toda aquela lista das senhas mais comuns e testar uma a uma. Então, se você não bloquear, certamente o seu sistema pode ser quebrado, a autenticação pode ser quebrada. Veja, algumas empresas usam bloqueio na 3ª tentativa, outras empresas usam bloqueio na 5ª tentativa. Eu acho que as 2 alternativas são razoáveis. Eu já vi lugares em que se bloqueia na 20ª tentativa ou na 50ª tentativa. Eu acho que não faz sentido, tá? O ponto é, se o usuário errou 5 vezes a senha dele, meu amigo, ele já esqueceu a senha. Ele já vai ter que pedir uma nova senha, ele já vai ter que entrar no esqueci minha senha e coisa e tal. Então, assim, a escolha para mim é entre 3 e 5. Eu não vejo lógica em botar um número maior de vezes para bloqueio, mas o importante é ter o bloqueio. Como eu falei também, não permitir senhas comuns, você evitar senhas que são apenas sequências de números, evitar aquelas senhas mais conhecidas. Quando o seu usuário for criado, ele não pode ter uma senha fixa, isso é um erro muito comum, é impressionante como tem sistema que erra desse jeito. Quando o usuário é criado no sistema, ele tem uma senha inicial fixa, e depois o usuário entra lá e vai trocar a senha para outra senha que ele queira. É lógico que isso deixa o sistema suscetível, porque um atacante pode ir lá e tentar pegar o usuário justamente antes do usuário real fazer o primeiro login. Pior ainda quando a senha inicial é fixa e não requer que o usuário troque a senha, porque sabe o que acontece nesse caso, né? O usuário continua com a mesma senha fixa, única, sempre. E isso é um problema. Lembra, a autenticação é função do sistema, não é do usuário. É o sistema que tem que garantir que o usuário vai se autenticar, vai escolher algo que só ele sabe. Então, você criar uma senha inicial, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho e vai falar com mais detalhe lá nos controles de segurança, como é que deve ser feito esse processo da senha inicial. O ideal é ela ser uma senha sorteada aleatoriamente, enviada para o usuário de alguma forma. Que, na verdade, tem 2 formas. Uma forma é o usuário já escolher a senha dele no cadastro. Isso é uma alternativa. Outra forma é você gerar uma senha aleatória inicial e obrigar ele a trocar esse inicial no primeiro login. Mas a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. A troca periódica de senha é um mecanismo que é muito comum em empresas, autenticação interna. Para a autenticação externa é um problema, porque toda vez que o usuário é forçado a trocar a senha, acontece quase sempre a mesma coisa. O usuário troca a senha e imediatamente em seguida ele esquece a senha nova dele. Isso é a coisa mais comum do mundo, isso gera uma quantidade de suporte enorme, de forma que a maior parte das empresas, quando faz sistemas para o público em geral, elas abrem mão dessa troca periódica de senha. É menos seguro? Sim, é menos seguro, a gente vai explicar por quê, mas em sistemas para o público em geral não tem jeito. Se você colocar uma senha e obrigar o usuário a trocar a senha de tempos em tempos, o que vai acontecer é que ele vai passar a usar a reativação de senha toda vez que ele for usar no seu sistema. Toda vez que ele for entrar no sistema, ele vai esquecer a senha, vai pedir para recuperar a senha e assim vai criar uma nova senha e vai ser assim para sempre. O que é uma alternativa, mas como a gente vai ver mais adiante, se é para fazer assim, por que não usar autenticação federada? Por exemplo, confiar no Google.
de uma vez, né? Porque se o seu usuário está toda vez que está entrando no sistema, está pedindo a recuperação da senha dele para um e-mail do Google, a segurança do seu sistema já é a segurança do e-mail do Google. A segurança é sempre o elo mais fraco, então não tem essa, né? A gente vai ver também no Esqueci Minha Senha, né? Como é que funciona isso, tem alguns controles também importantes aí. Mas tudo isso, se você não fizer direito no seu sistema, você corre o risco de ter quebra de autenticação. Mas mais do que isso, não é só isso. Você tem preocupações na hora de você armazenar a sua senha no banco de dados. Jamais armazene senha em claro, senha do usuário em claro. É impressionante como tem gente que cai nesse erro. E por que não pode armazenar a senha em claro do usuário? Poxa, eu tenho um banco de dados, o banco de dados está aqui, ninguém vai olhar, só o pessoal meu do desenvolvimento, o pessoal interno. Justamente por causa disso, por causa desse pessoal interno. Esse pessoal interno pode roubar o seu banco de dados e causar uma tragédia no seu sistema. Infelizmente, o sistema tem que ser protegido também dos desenvolvedores, administradores de dados e tudo mais. O que mais tem por aí é caso de ação que aconteceu com um banco de dados que foi roubado da empresa por alguém que trabalhava na empresa. Então, não pode ficar em claro no banco de dados. Sem contar, lógico, o risco de ter alguma outra vulnerabilidade que o atacante externo consiga chegar no banco de dados e ali consiga fazer um SQL injection, como a gente viu, consiga baixar o banco de dados. Então, assim, o fato é, se o atacante conseguiu chegar a esse ponto, é provável que o hash não seja de grande ajuda também. Se vocês viram um exemplo que tem lá no canal SafeSource de ataque Blind SQL Injection, você vê que o próprio SQL Map, que faz o Blind SQL Injection, ele já te oferece depois para fazer a força bruta no hash. Então, não sei se resolve muito, mas de qualquer forma o hash já diminui a chance de pelo menos administradores do banco de dados, desenvolvedores terem a senha dos usuários finais, né? E o hash, vocês sabem, a gente vai falar um pouquinho mais adiante aí, eu acho que a gente já pode pular para a próxima transparência. O hash é literalmente mistura. O que quer dizer isso? É uma criptografia de mão única. Você pega a senha, aplica um algoritmo de hash. Deixa eu marcar isso aqui. Você pega a senha em claro, aplica um algoritmo de hash e você tem o hash disso daqui. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Não é um hash de verdade, não. É só um monte de caracteres que eu botei aqui como exemplo. Existem vários algoritmos que fazem isso, estão escritos aqui. A grande coisa desses algoritmos é, se você tem essa senha, não existe nenhum algoritmo, nenhuma forma de você obter de volta o texto em claro. Então aquela senha que foi transformada em hash e armazenada no banco de dados, ela foi em tese perdida para sempre, você não tem como retornar ela. Poxa, mas então como é que eu vou saber quando o usuário logar no sistema? É simples. O usuário logou no sistema, ele digitou a senha de novo. Você calcula novamente o hash daquela senha que ele digitou e compara o hash com o hash. Embora o hash não tenha como retornar ao texto em claro, ele vai ser sempre o mesmo se a senha digitada for a mesma. Então, basta você pedir para o usuário digitar a senha dele lá no sistema, o sistema vai calcular o hash daquela senha e vai checar se a senha está a mesma, o hash é o mesmo do banco de dados. Existem vários algoritmos de hash que são usados hoje em dia. O MD5 e o SHA-1 já não são recomendados, tá? Se você usa hoje MD5 e SHA-1, por favor, considere fazer uma migração da sua base, tem como fazer isso, mas basicamente você precisa pedir uma troca de senha do usuário, porque o que você vai fazer? Quando o usuário que está hoje autenticado com SHA-1, ele vai entrar no sistema, você vai checar que ele é ele mesmo, então você pede para ele digitar uma nova senha, e essa nova senha você vai cadastrar ela com SHA 256 ou 512. Então, essa é a forma de você migrar de MD5 para SHA 256. É uma fórmula, é uma coisa demorada, porque o usuário tem que entrar e trocar a senha dele. Então, MD5, SHA-1 não é que estejam quebradas, tá? A questão é, já houve vários ataques de colisão com essas senhas e da experiência do passado, uma vez que um hash tem ataque de colisão provado, a chance dele ser totalmente quebrado cresce muito. Então a gente não recomenda mais, é importante fazer isso
enquanto ainda não é totalmente inseguro, porque daqui a pouco vai ser. E quando você for trocar a senha o algoritmo de hash, eu tenho uma dica que vale muito a pena você trocar para SHA-512. Por que isso? Porque o SHA-256, que seria a situação mais normal de você trocar, o primeiro nível para você trocar, por um acaso é o mesmo algoritmo que o Bitcoin usa para mineração. E qual o problema disso? Bom, não tem problema nenhum a princípio. A questão toda é que, pelo Bitcoin usar esse algoritmo, existem hoje no mercado um sem número de ASICs, que são chips feitos sob medida para fazer força bruta em hash. Em última análise, o que o Bitcoin faz, a mineração do Bitcoin, é um ataque de força bruta, é uma charada que é, em última análise, um ataque de força bruta. Então, em tese, você pode usar uma ASIC de mineração Bitcoin para quebrar uma senha SHA-256. Portanto, se o seu sistema usar SHA-256, ele está arriscado a ser mais frágil a segurança dele por conta disso. Hoje em dia não vale a pena. O cara que tem uma ASIC, ele vai usar para minerar Bitcoin, que ele está muito melhor dessa forma, ganha muito mais dessa forma. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que o dia de amanhã o Bitcoin tem tanto minerador no mundo que não vale mais a pena minerar, e aí o cara fica com uma ASIC parada em casa e ele resolve usar ela para quebrar o hash de senhas. Então isso aí é um ponto que pode conferir uma certa fragilidade ao seu sistema se ele usar SHA-256. Então, como esse processo de mudar de SHA-1 para SHA-256 é penoso, eu recomendo já mudar de uma vez para SHA-512, que você não corre esse risco. Ainda não tem hashes, não tem ASICs para SHA-512, então você vai estar um pouco mais seguro, né? Repara uma coisa, como eu falei para vocês, isso aqui eu já estou imaginando que já está armazenado o hash da senha no banco de dados, mas mesmo se o atacante tiver acesso ao hash da senha, isso já é uma fragilidade de segurança, tá? Essa tabela também tem que ser protegida no banco de dados e, particularmente, ela tem que ser mantida com segurança lá no banco de dados para evitar que alguém obtenha essa tabela. Se o atacante tiver essa tabela, ele pode usar um sistema como o Rainbow Tables Cracking, que faz essa força bruta sobre a senha e obter a senha original a partir do hash. Como eu falei, o hash não tem nenhuma forma de você obter a senha original, mas o que você pode fazer? A força bruta consiste em você tentar todas as senhas possíveis até que uma tenha aquele mesmo hash que está lá. Então é um ataque de força bruta. E esse Project Rainbow Cracking, ele tem algumas otimizações que faz essa força bruta ser um pouco melhor do que seria força bruta pura e simples, né? E no caso, se você usar SHA-256, você pode usar um ASIC também para isso, que seria algo bastante complicado. Outra coisa muito importante é que você nunca armazena apenas o hash da senha. Quando você armazenar o hash, você vai concatenar o login do usuário com a senha com um salt e vai calcular o hash disso tudo. Por que isso? É para evitar que usuários com a mesma senha apareçam com o mesmo hash no banco de dados. Isso é uma fragilidade. O administrador vai olhar o banco de dados e falar, olha, eu não sei como é que é essa senha, mas eu sei que a senha do fulano é a mesma senha do Beltrano, porque o hash dos dois são iguais. Tá vendo? Aqui é um caso de hash apenas da senha. O que você vai fazer? Você vai fazer login e senha. Além disso, desculpa, antes disso aqui. Além disso, o fato de ter só o hash da senha facilita sistemas como o Rainbow Tables Cracking, porque ele só precisa fazer o teste da senha. Quando você faz o hash do login mais a senha mais um salt, isso fica muito mais difícil para o Rainbow Tables conseguir quebrar. Fica praticamente impossível, porque ele tem que juntar todas essas coisas aqui e testar uma a uma para poder fazer a validação. Então, para fazer a força bruta dele. Então isso torna a coisa bem mais difícil. Aqui é um outro caso, então como é que funciona isso? Você tem o login, a senha e o salt. O que é o salt? É um número qualquer, um conjunto de caracteres qualquer, aleatório, relativamente grande, que você vai guardar a parte do usuário. Então cada login da sua tabela
vai ter armazenado lá no banco de dados o login. A senha não vai estar armazenada no banco de dados, lógico, né? Não pode armazenar isso, mas vai estar armazenado o salt no banco de dados lá e vai ter o hash, que é do login, mais a senha, mais o salt. Quando o usuário digitar o login no seu sistema, você vai calcular aquele login, aquela senha que ele digitou também, e com o login você vai no banco de dados, pega o salt, concatena também e calcula o hash desse caso. Isso daqui garante um máximo de segurança para o seu hash, e você compara então um hash com um hash e sabe se o usuário digitou a senha correta, porque as outras informações todas você já sabe. Então, se você não faz dessa forma, a sua autenticação é frágil e você está suscetível ao ataque A2. Além disso, você tem toda a preocupação com o ciclo de vida do usuário, controle de auditoria, senha inicial, tem toda aquela parte de férias, horário de trabalho, enfim, tem toda aquela preocupação de desativar o usuário quando ele não for necessário, o que fazer com o usuário para desligar o usuário corretamente. Se o seu processo no ciclo de login, do ciclo de vida do usuário como um todo, não for bem construído, você fatalmente vai ter ataques do tipo A2. Então, esse ataque A2 é uma classe de ataques que é muito específica para cada sistema faz de uma forma a autenticação dele, mas se essa autenticação for feita de forma frágil, um atacante consegue facilmente burlar isso e obter essa informação. E a grande recomendação para evitar esse tipo de problema é não inventar a roda, não reinventar a roda. Tem um monte de mecanismos já prontos de autenticação. Tem autenticação federada, autenticação por Keycloak, OAuth, XAML, autenticação do próprio servidor, LDAP. Tem um monte de mecanismos de autenticação já prontos, que você recebe o login e a senha do usuário, manda para aquele mecanismo e ele já vai te dizer se o usuário está autenticado ou não, você não precisa se preocupar com nada disso. Então isso é o ideal, na verdade. Você não tem que se preocupar com essas coisas, porque elas já foram pensadas antes. E lógico, sempre use um mecanismo deste nas versões mais recentes para garantir que não tem nenhuma fragilidade, mas evite reinventar a roda. Por incrível que pareça, muito desenvolvedor adora reinventar a roda, adora fazer a autenticação do seu sistema e acaba com a autenticação mais fraca do que o normal. Tem uma parte aqui de autenticação Identity Manager, que são justamente sistemas que fazem esse controle do ciclo de vida do usuário, para você garantir que a senha inicial é segura, que se o usuário sair da empresa, ele vai ser tirado dos sistemas. Tem uma série de preocupações, mas a gente vai falar sobre isso com mais calma mais adiante, eu não vou entrar nisso aqui agora. Então, mas existem mecanismos, assim, o ideal, como eu falei, é você confiar em mecanismos de autenticação já prontos. É muito mais seguro do que você desenvolver o seu do zero. E não se preocupe em pagar, esses daqui por acaso são pagos, mas você tem também sistemas freeware, código aberto para esse tipo de coisa. O Keycloak é muito bom, funciona muito bem e é totalmente aberto. E, gente, só lembrando, eu estou falando essas coisas sobre esses mecanismos de segurança aqui, a gente vai rever tudo isso em detalhe mais adiante, tá? Eu só estou explicando para vocês entenderem o ataque A2 do OWASP. Bom, como eu falei para vocês, então no momento que você faz a autenticação, o servidor ele precisa ter uma ligação, precisa saber que aquela máquina, aquelas requisições e respostas daquela máquina vem da mesma máquina, vem do mesmo usuário que está autenticado ali. Como é que eles fazem isso? Tem uma série de formas de você armazenar esse token de sessão. Ele pode ser armazenado num cookie, num campo oculto de formulário, na própria URL do sistema. Tem uma série de formas de você armazenar isso. Eu vou explicar aqui. Para o cookie, vocês vão ver que as coisas também, as outras coisas têm mais ou menos a mesma lógica, né? O que é um cookie? Cookie é biscoito em inglês, né? Mas na verdade, em termos técnicos, é um banco de dados que funciona no seu navegador. É isso mesmo, o seu Chrome, o seu Internet Explorer, o seu Edge, ele tem um banquinho de dados que ele guarda informações ali. E esse banco de dados serve para, embora ele fique na sua máquina, ele armazena informações e é lido pelo servidor da aplicação. Então, como é que funciona isso? Quando você faz um GET para o servidor, se naquele servidor, por exemplo, aqui eu estou fazendo um GET para o servidor yahoo.com.
Caramba, essa transparência minha é tão antiga, viu? Enfim. Mas serve, a lógica aqui é a mesma, não mudou nada não. Eu fiz um get para o yahoo.com. Aí, o que o meu navegador faz? Ele percebeu que já tem um cookie armazenado no banco de dados dele para esse servidor. Então, ele automaticamente já inclui aqui uma linha, tá vendo? Junto com os vários headers que ele coloca aqui nessa requisição, ele inclui um header que é o cookie que já estava no meu banquinho de dados original. Isso é o cookie, ou seja, lembra, ele vai identificar aquela máquina particular, aquele navegador particular. Naquela máquina, se tiver mais de um usuário, cada usuário da máquina vai ter um banco de dados diferentes. Tá? Então, por isso que eu falo por usuário, mas na verdade é naquela máquina aquele usuário. E aquele usuário também, se estiver em máquinas diferentes, vai ter cookies diferentes também. Bom, como é que funciona isso? A primeira requisição que o navegador faz a um servidor, se esse servidor aqui ele requer o cookie de sessão. Então pode ser que seja um servidor público que não requeira token de sessão, mas vamos supor que esse servidor aqui requer. Esse sistema aqui, o example.org, requer cookie de sessão. Mas veja, como é a primeira vez que esse navegador está entrando em contato com o servidor, ele não vai mandar cookie nenhum. Por quê? Porque não tem nenhum cookie no banco de dados dele. Então, na resposta do servidor vai vir uma linha desse tipo, olha só, set cookie, é o nome do cookie, quando expira, não sei o que lá, um monte de informações aqui. O que o navegador seu faz aqui quando recebe essa linha aqui? Eu tenho que criar um cookie com esse nome, esse valor e guardar isso aqui no meu banquinho de dados. Beleza, ele faz isso, guarda no seu banquinho de dados. E a partir daquele momento, toda vez que você acessar aquele servidor, ele vai sempre pelo nome do servidor, ele vai mandar aquele cookie, aquela informação para deixar claro que aquele acesso veio de você. E daí, se você se autenticar, no momento que você se autenticou, o servidor sabe que aquela sessão está ligada àquela autenticação e ele pode, então, tratar aquilo como do mesmo usuário, né? Pode tratar todas as requisições que vierem com aquele cookie como requisições do mesmo usuário, porque veio da mesma máquina, e se o cara está autenticado é porque é ele mesmo. Vamos entender um pouquinho mais o que é o cookie, né? Ele vem aqui, ele tem o nome do cookie, que é essa primeira parte aqui, o valor do cookie que vem depois, aí tem o domínio, ou seja, qual o domínio daquele cookie. Sempre que a requisição for para este domínio, pode ser um domínio mais genérico, pode ser mais específico, ele vai pedir. Tá? O path é quando tem um subdiretório aqui dentro, também pode ser que só mande o domínio naquele subdiretório. Depois vem aqui a parte da expiração. Quando aquele cookie expira, isso quer dizer o quê? O seu navegador vai guardar esse cookie até esse dia. Não vai guardar depois disso. Passou dessa data, ele vai jogar fora esse cookie e vai ter que começar aquele processo do zero. Isso é importante para a segurança, tá? Um cookie que expire, porque um cookie que sirva para tempo indeterminado, ele pode gerar problemas de segurança. E essa expiração também pode ser retroativa, pode ser zero, como eles chamam. No momento que o seu navegador fechar aquela sessão, não estiver acessando mais, você fechou o navegador, ele vai esquecer aquele cookie. Você pode fazer isso também, a expiração automática do cookie. Tem dois outros pontos aqui que são muito importantes para o cookie, que é o security e o HTTP only. Por que esses pontos são importantes? O security avisa ao navegador que só é para mandar esse cookie de sessão quando for uma conexão segura, quando for HTTPS. Isso é fundamental, porque uma coisa que a gente vai falar logo em seguida... Eu acho que eu posso já fazer isso. Vou falar agora e qualquer coisa eu repito depois. Uma coisa muito importante é que não tem como ter segurança em sistema se não for HTTPS. Esquece HTTP puro. Não existe mais isso em momento nenhum. Não, aquele negócio, vou fazer HTTP puro nas páginas iniciais, aí depois do login eu boto HTTPS. Não funciona, porque olha só, no HTTP puro já formou o cookie de sessão, você já tem o nome do cookie aqui. Aí uma pessoa que esteja atacando a sua rede, ela já pode pegar aquele nome do cookie enquanto é HTTP. Aí o cara fez login, ele tem o mesmo cookie de sessão. Ele consegue invadir essa sessão dessa forma. Consegue contornar o sistema dessa forma. Hoje em dia, não se usa mais HTTP puro. Ponto final, acabou. É só HTTPS em qualquer aplicação, para qualquer coisa.
tem tem muitas, números é ótimo, tem um sem número de ataques que o HTTPS evita. A gente vai falar sobre isso em detalhes. E o que é o HTTP Only? Significa que esse cookie não vai ser acessível via JavaScript. Tá? A gente vai ver no ataque XSS, que é o ataque número 5, se não me engano, que existem alguns ataques que visam justamente roubar o cookie de sessão via JavaScript. Então é muito importante esse HTTP Only, quer dizer que esse cookie ele vai ser mandado na requisição normal, mas por definição, um código JavaScript pode pedir os cookies daquela página, pode fazer algum processamento com ele no próprio código da página. Né? Você lembra, uma página web ela pode ter código JavaScript ali dentro, que vai rodar na máquina, e uma das informações que ele pode pedir é justamente o cookie de sessão. Se o cookie estiver marcado com HTTP Only, não, o JavaScript não consegue ver o cookie de sessão. Isso é uma medida de segurança. Porque o cookies, como eu expliquei, para o gerenciamento de sessão, também podem ser usados para outras coisas o cookie, tá? Para personalização, para tracking, identificar histórico de navegação. Mas isso aqui para gente, para esse ponto aqui, não interessa, porque isso daqui é para outros usos. Para autenticação, é justamente isso daqui que é o controle de sessão. E aqui, de novo, a recomendação é não inventar a roda. Usa o cookie do seu sistema, trata ele diretamente, é a melhor coisa, garante que o seu navegador é recente para ter um bom controle de sessão. Se você for fazer autenticação federada, se você for usar autenticação federada, JWT, OAuth, o SAML, você tem que também tomar cuidado com uns tokens, porque eles têm que ser planejados com muito cuidado para evitar falha. Qualquer falha nisso tudo aí vai gerar uma fragilidade, vai permitir ataque do tipo A2. Mas a coisa mais importante de todas, a que mais dá problema do ataque de quebra de autenticação, é o uso de HTTP. O pessoal não fazer a criptografia entre o navegador e o servidor. Tem que ser HTTPS sempre com certificado válido, com criptografia atualizada. De preferência usando HSTS, que é um header para exigir HTTPS. Não tem nem como você contornar o HTTPS. Sabe quando você entra num site que dá erro do certificado? Aí tem a opção assim, clica aqui para entrar do mesmo jeito. O HSTS é basicamente dizendo, olha, não pode clicar aqui para ir do mesmo jeito. Se deu erro de certificado, não entra. Bom, e usar aqueles atributos secure, HTTP only, é muito importante. Isso daí, a gente vai falar sobre XSS, sobre o script injection, então é muito importante. Uma outra coisa que vale a pena falar, mais como um comentário, é que HTTPS teve vários protocolos ao longo do tempo. Tá? Começou com SSL lá atrás, mas o SSL já está deprecado, já tem ataques contra ele. HTTPS atualmente tem que usar TLS, e TLS 1.0 também já não é recomendado, porque já tem ataques contra ele. Hoje em dia você usar o 1.1 ou 1.2 está ok. O 1.3 é o melhor deles, porque é o mais atual, o mais seguro, evita um monte de ataques legados que tinha nos anteriores, mas ainda não está disponível para muitos servidores. Ele foi disponibilizado em 2019, então agora que está começando a aparecer em mais servidores web esse TLS. O ETS era uma proposta alternativa ao TLS, que não é recomendada também por ser frágil. Então, tipicamente, você não precisa se preocupar com isso na sua aplicação, isso é uma questão do servidor web, mas tipicamente fique ligado nesse tipo de coisa, porque se o seu servidor web for antigo, você pode ter um desses problemas, e através desses problemas, um atacante conseguir quebrar a autenticação do seu sistema. Uma coisa muito importante isso é um erro que eu vejo muito comum em muitas empresas, muito órgão público, muito lugar que eu já fiz trabalho, é aquele sistema que o pessoal usou HTTPS, usou, mas não quis comprar um certificado porque certificado é caro. Aí o que acontece? Criaram um certificado autoassinado interno deles mesmos, e aí toda vez que a pessoa entra no sistema para logar usar aquele sistema, aparece essa mensagem que tem um problema com esse certificado, porque na verdade o certificado é um certificado autoassinado, não é um certificado válido mesmo,
e o pessoal do desenvolvimento fala assim, ah, não, mas tudo bem, você vai lá e clica em continue para essa página e tudo bem, tudo funciona. O problema disso é o seguinte, essa página aqui, ela foi criada justamente para alertar o seu usuário caso alguém esteja fazendo um ataque de man in the middle na sua empresa. Se alguém estiver fazendo, se o seu certificado for legítimo e alguém estiver fazendo um ataque de man in the middle na sua empresa, ele vai receber essa tela, que é uma tela muito feia, e não vai entrar, vai saber que é um problema e não vai usar o sistema, não vai sofrer o ataque de man in the middle. Agora, se o seu sistema normalmente funciona com essa tela, o que vai acontecer? O seu usuário vai estar acostumado com ela. No dia que alguém colocar um ataque de man in the middle na sua empresa, estiver capturando as informações todas que estão passando ali, o seu usuário vai cair nesse golpe facinho, porque ele está acostumado, ele já entra ali, ah, é aquele problema do certificado, eu vou clicar aqui e vou embora. Pronto, caiu no ataque de man in the middle. Então, não se usa esse tipo de coisa, não se usa esse tipo de situação, pelo amor de Deus, compre um certificado. Custa R$200, tem lugar mais barato ainda. Compre um certificado para o seu servidor. E o que tem sido recomendado é usar o HSTS, que é um header que você manda, que o seu navegador registra. Olha só, para esse site eu não posso dar bobeira. Durante esse tempo aqui, que é um tempo muito longo, como vocês podem ver, acho que isso aqui é vários anos, muitos anos, eu não vou aceitar certificado inválido desse site. E aí, se a outra pessoa acessar aquele site daquele navegador, não vai aparecer essa opção de baixo aqui. Ó. Simplesmente o navegador tira essa opção. Certificado inválido, não tem como ir, não segue adiante. Tá? Bom, gente, então essa é o nosso overview da quebra de autenticação. Então, como o OWASP fala aqui, é um ataque, na verdade, que é específico para a aplicação. Eu falei isso para vocês, é uma coisa muito genérica, na verdade. O OWASP tem essa classificação que eu acho que não é 100% por conta disso, mas como é um padrão que ficou muito comum, você, na verdade, está juntando um monte de ataques diferentes como se fosse o mesmo ataque que é o A2, entendeu? Tem um monte de coisas muito diferentes. Mas, enfim. Existem muitos sistemas para testar isso, fazer teste exaustivo, força bruta. Então, é realmente um problema sério. Uma vez que o usuário tem o acesso a um usuário e senha do sistema, ele pode fazer outros ataques, então é muito crítico mesmo. Então, realmente é um problema sério, não é à toa que é o segundo maior problema lá do OWASP. Ele inclui aqui algumas informações adicionais, mas eu já falei, já expliquei a maior parte disso aqui. E, finalmente, tem algumas referências adicionais que valem a pena aqui.